E vamos agora à coluna Autor e Obra. Em destaque hoje, o livro A Construção do Mito, Mário Palmério, um estudo sobre a ascensão social e política do autor de Vila dos Confins, organizado pelo professor do Centro de Educação, Comunicação e Artes, André Azevedo da Fonseca. A obra explica quais símbolos Mário Palmério utilizou para se consagrar como um mito sagrado e heróico no imaginário da população em menos de 10 anos. Vamos à apresentação do livro pelo próprio autor. Autor e obra. Eu sou o professor André Azevedo da Fonseca, eu sou pesquisador e professor aqui no SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade de Londrina, e sou doutor em História e pós-doutorando em Estudos Culturais pela UFRJ. Esse livro analisa a ascensão social e política de um escritor muito popular nos anos 50, que foi o Mário Palmério, e eu procurei demonstrar que numa sociedade do interior de Minas Gerais, que estava em crise, esse personagem conseguiu convencer todo mundo que ele era um herói salvador e acabou sendo eleito de forma esplendorosa na campanha de 1950, através desse tipo de ficção social que ele escreveu. Então, antes de escrever os romances importantes para a literatura brasileira que ele produziu, que foram Vila dos Confins e Chapadão do Bugre, ele criou uma ficção utilizando a sua própria vida de modo a ser interpretado na sua sociedade como se fosse um personagem sagrado. E ele fez isso de uma maneira que poucos escritores saberiam fazer em um livro. Eu procurei estudar, sobretudo, os símbolos que ele utilizou para se consagrar no imaginário da sua população como um mito. Porque o Mário Palmério foi um professor, ele começou a carreira dando aula, mas ele já tinha um espírito muito ambicioso e em pouco tempo ele construiu várias escolas cada vez mais sofisticadas. Aproveitando-se dessa ascensão, ele utilizou permanentemente, através da imprensa sobretudo, diversos símbolos para que a sua trajetória fosse superestimada na imaginação da população. Por exemplo, quando ele era notícia de jornal, ele mesmo mandava compor as fotografias dele. Tem uma que é muito interessante, que parece a Santa Ceia. Ele está sentado numa mesa, assinando um contrato, aí vários figurões da cidade estão levemente curvados para ele, de modo que, com essas imagens e diversas outras que eu analiso no livro, ele acabou, aos poucos, sendo descrito pelas pessoas e pela imprensa através de um vocabulário sagrado. E sabendo manipular bem a linguagem, é possível superestimar o valor das coisas, e isso ele soube fazer muito bem. Foram mais ou menos 6 anos de pesquisa para alcançar esses resultados. O principal documento foi a coleção de jornal da época. Então eu li 12 anos de jornal em mais ou menos 3 meses. Eu tive acesso aos documentos privados do Mário Palmério. Agendas, cartas que ele recebeu, diários que ele escreveu, recortes que ele mesmo conseguiu obter, fotografias íntimas. Então foi possível estabelecer uma interpretação bem interessante sobre esse personagem. André Azevedo da Fonseca, autor do livro A Construção do Mito Mário Palmério, um estudo sobre a ascensão social e política do autor de Vila dos Confins. A tese são 3 capítulos. Eu tirei o primeiro capítulo da tese e ela não entrou no livro. Porque esse capítulo ele não fala sobre o Palmério, mas ele fala de uma dinâmica que é muito interessante. Não entrou no livro que eu quero publicar depois, que diz respeito a como uma sociedade cria essa teatralização para convencer a todos a si mesmo que essas pessoas são importantes. No 2, eu falo sobre como o Palmério concretamente ascendeu profissionalmente. Então ele foi um empreendedor num período onde ninguém falava disso. Se endividou, enrolou, conseguiu mobilizar todo mundo, mas construiu uma obra profissional, uma carreira e uma empresa educacional muito poderosa. Tanto é que hoje essa universidade que foi criada há 65 anos por ele existe.
é uma das maiores lá do Triângulo Mineiro, mais de 30 mil alunos. Então ele conseguiu construir aí uma carreira muito interessante. E no 3 eu analiso a questão da mitologia política, porque sustentado por essa trajetória profissional invejável, ele soube utilizar, como eu disse, vários tipos de símbolo para poder ler o contexto social e responder a esse contexto de crise com algumas respostas que acabou convencendo todo mundo, de modo que ele foi consagrado nas eleições de 1950. Na primeira vez que ele votou na vida, ele votou nele mesmo e ganhou para deputado federal. Ficou 12 anos. Procurei, sobretudo no livro, trabalhar para que o livro fosse de fácil acesso para um leitor habitual. Então não é um texto de best-seller, é um texto rigoroso, mas ele é possível de ser lido. Não é um texto, não são aqueles textos que você tem que brigar com ele. Bom, todos esses que se interessam por história da educação pode ser importante, porque ele tem uma trajetória muito produtiva e a reflexão ficou bem interessante sobre a necessidade do ensino de segundo grau na época. Quem se interessa por mitologias políticas também é um livro importante, porque ele é quase... Já me perguntaram se ele é uma espécie de manual para conquistar uma eleição. Não é o caso, é um tempo diferente, mas o fato é que ele explica como é e por que um cara ganhou a eleição naquele período. Porque, apesar de não ser uma biografia, ele explica os procedimentos que ele alcançou para ascender socialmente. E parece que esse é um tema muito procurado hoje, tanto pela academia quanto pelas pessoas no dia a dia. Todo mundo quer entender como é que eu faço para ascender socialmente. Então esse livro explica, naquele período, como esse cara fez. E não é uma autoajuda de forma nenhuma, ele não é, o objetivo não é esse, é um livro bem crítico, né? Mas ele ajuda a entender esse problema. Autor e obra. André Azevedo da Fonseca, professor do SECA da UEL e autor do livro A Construção do Mito Mário Palmério, um estudo sobre a ascensão social e política do autor de Vila dos Confins. A entrevista e a edição é da estudante Júlia Espina. A obra foi editada pela editora Unesp e pode ser adquirida na versão digital e também na versão impressa pelo site editoraunesp.com.br. Se você se interessou pelo livro, nós temos um exemplar para o primeiro ouvinte que ligar para o 3348 5027.